live é que você saia daqui, tá? Então, que você saia daqui sabendo, né, bastante coisa sobre a Malbec, conhecendo essa variedade, conhecendo as características de sabor, de aroma, conhecendo as principais regiões produtoras dentro da Argentina, o que cada uma dessas regiões produtoras produz. Então a ideia é que você saia realmente com um conhecimento bem interessante sobre a Malbec aqui, que você possa comprar vinhos dessa uva já sabendo quais são as características que você pode esperar desses vinhos, tá? Para quem não me conhece, né, meu nome é Rony Guimarães, sou sommelier, atuo na área, sou sommelier profissional, atuo na área de vinhos há 16 anos, indo para 17 anos já de atuação na área, tá? E espero que gostem dessa nossa live. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho. A gente vai falar da Malbec e nada mais interessante do que a gente conhecer um pouco da história dessa variedade, né? Da origem dela, como ela chegou até a Argentina, como ela se espalhou pela Argentina, como ela ficou conhecida, né, no nosso país vizinho aqui, nos Hermanos, tá? Então vamos falar um pouquinho da origem da Malbec. A Malbec é uma uva de origem francesa, tá? Ela é uma uva de origem da região sudeste da França, tá? Então se a gente pudesse fazer um mapa, que vocês mentalizarem um mapa da França aí, ela fica no sudeste da França. Eu vou tentar desenhar aqui um mapa. Olha que eu vou trazer aqui meu talento para desenhar. Não é tão bom, mas espero que vocês entendam. Então, imagine que aqui é o mapa da França, né? Mais ou menos assim, né? É a França. Ela está localizada, aqui é o Atlântico, tá? Onde eu coloquei a setinha aqui é o Atlântico. Vou pegar uma caneta aqui, né? Que essa coisa não está... Aqui é o Atlântico, tá? E ela está localizada mais ou menos nesse ponto aqui. Aqui é Bordeaux, então todo o sudeste da França aqui é onde está, é a região de origem, né, da Malbec. Dentro da França, né, numa área específica de uma região, né, que é o sudeste da França, num lugar chamado Cahors, tá? C-A, vou até colocar aqui, tá, nos comentários para vocês saberem qual é o nome. Cahors, tá? Então a região de Cahors é uma sub-região dentro do sudeste da França, que é onde essa variedade de uva surgiu, tá? A Malbec, ela tem parentesco com outras uvas que a gente conhece também, outras uvas bordalesas que a gente fala, né? As uvas que são de origem de Bordeaux, né? Elas recebem o nome de uvas bordalesas e elas são famosas no mundo inteiro. Então, a Merlot, por exemplo, é uma uva que mantém parentesco com a Malbec, né? Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Malbec são todas uvas que nós chamamos de uvas bordalesas, né? Porque surgiram no sudeste da França e algumas especificamente na região onde hoje é Bordeaux, tá? A Malbec é uma uva bem antiga. Na sua região de origem, que é Cahors, tá? Na França, ela recebe um nome pouco diferente, tá? O nome dela, vou até colocar aqui no comentário também para vocês irem gravando aí, tá? Côte, Pressac e aqui, ó. Esses são alguns dos nomes, tá? Esses são alguns dos nomes da Malbec. Esses são alguns dos nomes da Malbec, tá? Foi os nomes aí? Não foi os nomes, né, pessoal? Pera aí, ó. Ela chama Côte, tá? Cor, Pressac. Então a gente tem ali, né? Pressac e Auxerrois, tá? Esses são os nomes dentro da região de origem dela, que é Cahors, no sudeste da França. A Malbec, dependendo da localização dentro da região, ela vai receber esses nomes: Côte, Cor, Pressac ou Auxerrois. Então é uma uva que tem vários nomes na sua região de origem, né? Como a Malbec foi parar na Argentina, né? Como que a Malbec acabou indo para a Argentina, tá? A gente tem que voltar lá para cerca de 1868, de 56 a 68, mais ou menos nesse período, né? Quando
algumas famílias ricas do Chile levaram, né, variedades de uva para fazer, para começar a produzir vinho em grande escala no Chile, porque o Chile já era um país produtor. Desde 1830 o Chile já tinha vinícolas já instaladas, essas famílias tinham bastante dinheiro e conseguiam manter as vinícolas funcionando. Essas famílias foram buscar mão de obra especializada para o Chile especificamente, né, na França, onde alguns enólogos já não estavam mais trabalhando porque tinha uma praga que estava assolando os vinhedos da França, depois assolou o mundo inteiro, que é a filoxera. Tá? Então, nesse período ali entre 1850 e 1900, houve muito esse processo de migração, né, de levar mudas de um país para o outro. Então, a gente teve ali um processo bem interessante que foi esse processo de expansão dessas variedades bordalesas. E por que eles levavam as bordalesas? Porque os enólogos, né, franceses que estavam indo para esses novos países, né, fazer os vinhos dessas regiões, eles conheciam mais essas uvas. Então eles levavam as uvas que eles sabiam trabalhar, que eles sabiam mexer, e a Malbec estava incluída nesse portfólio. Né? Hoje a gente ouve e vê alguns Malbecs produzidos no Chile e fala, nossa, mas o Chile faz Malbec. O Chile plantou Malbec primeiro que a Argentina. Tá? Então, os estudos mostram que a Malbec chegou, as primeiras variedades de Malbec chegaram na Argentina por volta de 1856 a 1868, através do Chile, né? Mais especificamente através da mão de alguns agrônomos, né, que foram trabalhar na primeira escola de agronomia voltada para a viticultura da Argentina. Nesse período foi implantado, né, em Mendoza essa escola de agronomia. Tá? Por isso que Mendoza é realmente a meca dos vinhos na Argentina. Ela sempre foi o centro, o epicentro da produção. Tá? Desde o começo, a Mendoza foi uma região que sempre produziu vinhos na Argentina. Hoje ela detém cerca de 72% da produção total de vinhos da Argentina, está dentro da região de Mendoza. Mas as videiras de Malbec chegaram na Argentina pelo Chile. Né? E um engenheiro agrônomo, né, que é o Michel Piget, foi o responsável por trazer essa variedade e começar a implantar ela dentro da Argentina, nos vinhedos da Argentina, para que pudesse, né, realmente melhorar todo o processo de viticultura ali que se tinha na região. Tá? Se a gente for buscar os parentescos, né, isso é um pouco da história de como ela chegou, como ela acabou chegando, né, na Argentina. Se a gente for buscar históricos de DNA, tá, pesquisas recentes mostram que a Malbec ela é um cruzamento, né, da Prunellard, né, eu vou até escrever aqui para vocês irem gravando os nomes aí. Então o nome de uma uva que deu origem à Malbec é Prunellard e Madeleine, né, Madeleine de Charente. Madeleine Noir de Charente. Essas são as duas uvas, né, que deram origem a Malbec. Então é um cruzamento dessas duas variedades. Aí a gente tem como se tivesse mãe e pai na composição. Tá? Então foram essas duas uvas que deram origem a Malbec, o cruzamento espontâneo e natural dessas variedades, que são também uvas antigas, né? Antigas bordalesas do sudeste da França, que num cruzamento espontâneo que aconteceu na natureza, deram origem a Malbec. O nome Malbec, pessoal, é interessante falar que o nome Malbec ele vem, na verdade, do engenheiro agrônomo que mais trabalhava com ela nesse período. Né? Então ele tinha um sobrenome de Malbec, com K. Tá? Em homenagem a eles, os argentinos adotaram esse nome. Né? O nome Malbec, que é o nome que a gente conhece hoje. Tá? É o nome que a gente conhece hoje, que é esse aí que eu acabei de colocar, Malbec. Você tem Malbec com CK no final, que é o nome, o sobrenome de um dos engenheiros agrônomos responsável por expandir essa variedade pelo mundo. Tá? Em homenagem a esse cara,
eles acabaram colocando o sobrenome da variedade de Malbec com C, né, na Argentina. Então na França ela é conhecida como Côte, Cor, Pressar ou Auxerrois, mas na Argentina, no seu país onde ela ganhou o status mundial, ela é conhecida como Malbec. Tá? Nesse período que ela chegou na Argentina, pouco depois da Malbec ter chegado na Argentina, aconteceu uma praga, né, a filoxera, que dizimou os vinhedos na França e, inclusive, acreditava-se na época que a Malbec estava extinta no mundo, né, devido a esses vinhedos, né, terem sofrido essa ação dessa praga, tá? E eles não terem sido replantados. Então você tem ali uma diminuição muito grande de uma quantidade de uva, né, que se tinha ali de Malbecs, que foi reduzido significativamente justamente depois da filoxera. Os vinhedos foram replantados e outras variedades que se adaptavam melhor à condição, né, climática de Bordeaux, como por exemplo Merlot. Né? A uva mais plantada de Bordeaux é Merlot, tanto na margem esquerda quanto na margem direita, tá? Porque ela se adapta melhor à condição climática geral que a gente encontra em Bordeaux. Então, quando aconteceu esse problema, a Malbec não foi replantada na quantidade que se esperava e muitos acreditavam que essa variedade de uva estava extinta. Tá? Mas aí lá por volta de 1902 surgiu uma família muito famosa de Malbecs na Argentina, que é a Catena, e começou a produzir e levar a Malbec para várias partes do mundo, para mostrar para o mundo o Malbec que a Argentina produzia. E o que o francês estava acostumado era um Malbec mais sisudo, mais duro, um vinho mais difícil de ser tomado, com menos opulência, né, com frutas menos exuberantes, que era o Malbec argentino. O Malbec argentino opulento, robusto, muito exuberante em frutas, muito exuberante em notas de violeta, né, um estilo completamente diferente. Menos rusticidade, um vinho muito mais elegante, que era o vinho francês da época. O Malbec argentino se apresentava exatamente o contrário do que era o vinho francês daquela época. Então, passou a ficar muito famoso o Nicola, por ser um professor, por atuar na área de viticultura, né, levou muito essa variedade para as aulas dele em Napa Valley, na Califórnia, na Universidade de Davis, em todos os lugares que ele ia para palestrar, para falar sobre vinho, para falar sobre uvas. Ele levantava a bandeira da Malbec, e isso fez com que a família Catena também fosse reconhecida como as pessoas responsáveis por fazerem renascer a Malbec para o mundo, tá? Então, agora nesse período a gente já tem, né, vamos dizer que agora a gente for datar na história, a gente já está aí por volta de 1950, 1960, né? E após esse período, com os investimentos que foram feitos, né, a abertura do livre comércio na Argentina, capital estrangeiro chegando, uma modernização das vinícolas, modernização da produção, aí a Argentina começou a decolar na produção de Malbecs de alta qualidade. Tá? A Argentina ficou conhecida como o grande país produtor de Malbec, os grandes Malbecs do mundo, né? Em sua grande maioria vem da Argentina, não que a França não produza bons Malbecs, ela produz sim, são estilos diferentes do que a gente está acostumado a ver, tá? Mas aí a gente tem ali a Argentina como considerada a meca do Malbec no mundo, tá? Vem ali um processo em que a Argentina busca fazer com que vários estilos de Malbec possam ser produzidos. Eles usam as várias altitudes que eles podem acessar, né? Porque aí você tem principalmente Mendoza, muita proximidade com a Cordilheira dos Andes, então eles conseguem plantar em altitudes diferentes. Isso dá um vinho com características diferentes. Quando a gente entrar um pouquinho mais nas regiões eu vou falar melhor sobre isso, mas só para vocês entenderem que após ser reconhecido como um dos maiores produtores, se não o maior produtor de Malbec do mundo em quantidade e em qualidade, a Argentina começou a apresentar os vários estilos possíveis da Malbec para o mundo. Então você tem Malbecs em estilos muito, muito variados, né? Vamos falar um pouco agora da uva em si, do que é a Malbec, né? Vamos falar um pouco dela como é lá no vinhedo. Por que os enólogos, os produtores gostam dessa variedade de uva, né? Ela é uma uva vigorosa, né? Então ela tem uma capacidade de produção muito boa. Então ela tem a capacidade de produzir uma grande quantidade de uvas para você transformar em vinho,
com uma qualidade muito boa. Então ela tem ali é vigorosa e uma capacidade de produção significativa. Então, comercialmente falando, ela é muito rentável por essa característica, né? As uvas que aumentam, que são vigorosas e que conseguem manter a qualidade, elas são muito rentáveis, porque você tem uma quantidade maior de uva com a qualidade boa. Então, teoricamente, você vai ter mais vinho com qualidade para oferecer para o seu cliente, tá? Um outro elemento, ela é suscetível a fungos, por isso que ela não funciona tão bem em Bordeaux, por isso que ela tinha essas limitações em Bordeaux, porque Bordeaux é uma região úmida, né? Para quem é de Campos, né, sabe o que eu estou falando, a gente vive em uma região bem úmida onde o mofo é comum de acontecer. Então, em regiões úmidas, a videira, que é mais suscetível a fungos, tende a sofrer um pouco de podridão com a ação desses fungos. A Malbec, em regiões muito úmidas, pode sofrer com essa ação. Não é o que acontece em Mendoza, que é uma região seca que precisa de irrigação, tá? Para que a planta, inclusive, consiga produzir. Então, em Mendoza, você não tem problema com excesso de umidade, né? Você tem ali uma quantidade de água, você tem um índice pluviométrico, ou seja, a quantidade de chuva anual faz com que a videira precise ali de uma irrigação de cerca de 300 a 350 milímetros de chuva, de água por ano, para que ela consiga sobreviver adequadamente, tá? Então, umidade não é problema em Mendoza, tá? A Malbec, ela tem uma maturação média. O que é essa maturação média? A gente tem uva que amadurece precoce, tá? Que amadurece mais rápido, e a gente tem uvas que demoram mais para amadurecer, tá? Então, vamos ter esses dois estilos. Falando de questões agronômicas aqui, né? De questões da viticultura mesmo. Essas uvas que amadurecem mais cedo, tá? Elas podem, por exemplo, brotar antes e sofrer com as geadas de primavera, se for uma região mais fria ou não, né? E essas de mais tardia, elas podem demorar muito mais a amadurecer e precisar de muito mais calor. A Malbec é uma uva de maturação intermediária, ela nem precisa de muito tempo para amadurecer, nem amadurece tão rápido. Então, se a gente fizer comparativo entre nível de maturação, ou seja, quanto tempo o Pinot demora para amadurecer, Malbec e o Cabernet Sauvignon, você tem diferenças ali. A Pinot amadurece mais rápido, o Malbec fica no meio, o Cabernet Sauvignon precisa de uma demanda maior de calor para amadurecer. Então essa característica, essa maturação média, essa facilidade maior em maturação, também faz com que ela seja uma uva bem propícia para ser produzida em vários lugares, tá? Ela tem um fator interessante ali, que se você não fizer a poda certinho, né, as gemas secundárias é um termo técnico, mas só para vocês entenderem que se o enólogo ou o viticultor, né, o cara que vai fazer a poda, vai fazer a gestão da planta, lá, cortar a planta bonitinho para que ela possa desenvolver ano a ano, se ele não fizer a poda certinha, deixar as gemas secundárias, elas não são tão férteis, então você corre um risco ali de ter uma menor quantidade de fruto na safra seguinte. Então é importante esse controle da quantidade de gemas secundárias, já que elas não são tão férteis assim, tá? Então, falando um pouco de quais são os principais desafios, né, e benefícios dessa uva no vinhedo, né? Como que o enólogo normalmente lida com essa variedade, os produtores lidam com essas variedades, né, na Argentina principalmente, tá? Agora a gente vai entrar aqui um pouquinho nas regiões produtoras, né? Vamos falar um pouquinho, vamos começar lá no sul, lá em cima, né? No extremo norte, quer dizer, né? Lá em Salta, tá? Salta é uma região do norte da Argentina, né? Tá no mesmo paralelo que o estado de São Paulo, tá? E lá em Salta é possível fazer vinhos por uma característica muito interessante. São vinhedos de altitude. Essa latitude, muito próxima da linha do Equador, limita muito a produção, principalmente porque é uma região que não dá para usar as técnicas que se utilizam em São Paulo aqui, por exemplo, que é inverter o ciclo da planta, fazer a dupla poda e a colheita de inverno. Lá em Salto, o inverno é rigoroso, não dá para você fazer isso. Então, a única opção é usar a altitude que tem da região. Então lá vocês vão ter vinhedos de 1.500, 1.600, 2.000, 2.200, né, metros de altitude. E essa altitude faz com que a temperatura média anual baixe. Para cada 100 metros que você sobe, ela baixa 0,6. Então, cada 100 metros, né, cada 100 metros
é menos 0,6 graus da temperatura baixam, tá? Então você tem ali uma compensação desse calor. Então você vai ter noites mais frias, você vai ter um dia com temperaturas mais amenas e isso traz uma condição muito específica e muito peculiar. Você tem a conservação da acidez, então os Malbecs dessa região eles são bem marcados de acidez. A acidez é bom para o vinho, ele ajusta o sabor, faz o vinho aguentar o tempo de garrafa. A acidez é super importante para o vinho nessa questão, tá? É benéfica para o vinho. Então, essa região mantém essa acidez mais marcada, faz com que os vinhos fiquem mais fáceis de serem apreciados e serem armazenados por um longo período. Essa característica dessas noites mais frias, por causa da altitude, faz com que os vinhos, que as uvas ganhem muito pigmento de cor, tá? Essa quantidade de pigmento de cor aumenta muito nessas áreas mais altas, porque a diferença de temperatura entre o dia e a noite é maior. Então você tem ali um acúmulo de uma substância que a gente chama de antocianina na casca, e é essa substância que dá cor às uvas tintas, tá? Então essa antocianina super concentrada faz com que os vinhos de Malbec dessa região fiquem mais escuros, né? Fiquem mais densos em cor. Então você tem uma cor ali brilhante e muito intensa por essa característica também. Os aromas são de frutas maduras, principalmente a ameixa, né? Que é o que o argentino, por exemplo, chama de ciruela, tá? Uma ameixa e um violeta muito marcado, muito peculiar. Aqui nessa região de Salta, a mineralidade, as notas terrosas, os aromas um pouco mais complexos são comuns de se apresentar até nos vinhos mais baratos, tá? E o interessante é que devido à condição climática da Argentina como um todo, tá? Mas especificamente em Salta, a agricultura orgânica é muito bem desenvolvida. Então se trabalha bastante com a agricultura orgânica, porque é uma região fácil de conduzir a videira, porque você não tem excessos de chuva. A maior parte das chuvas acontece no inverno, tá? O verão tem concentrado uma quantidade de chuvas bem menor, o que não é um problema, tá? Eles usam no verão parte do degelo para poder fazer a irrigação necessária para a planta viver, mas é uma característica muito interessante de Salta, tá? Que vocês vão sentir é justamente isso. É um vinho com a coloração mais púrpura, mais denso, a fruta mais fresca e um violeta com mineral bem marcado, tá? E tem um detalhe também quando a gente fala de estrutura. Falei apenas de aroma e visual. Na boca, os taninos tendem a ser mais polidos, mais elegantes. Então não tem aquela pegada excessiva. O tanino é bem polimerizado. É uma característica de regiões altas também, porque a maturação fenólica, né, que é a maturação dos taninos, ela acontece melhor quando há essa variação de temperatura, e essas noites são mais frias, ajudam a amadurecer de forma mais adequada esses taninos. Então você tem ali um tanino mais polimerizado, ele mais juntinho assim um com o outro, formando uma cadeia longa, sendo menos percebido na boca. Então dá mais elegância para os vinhos dessa região por essa característica, né? Agora a gente desce mais um pouquinho ali, chega até La Rioja, tá? La Rioja no Vale de Aminga, bem interessante, produz um Malbec com estilo completamente diferente, tá? Não é um Malbec intenso em cor, apesar de ser uma região com uma altitude significativa. A gente tem vinhedos ali de 1.200, 1.300, 1.700 metros de altitude, mas são vinhedos mais baixos que a região de Salta. Em La Rioja, né, no Vale de Aminga, por exemplo, você encontra uma característica de Malbec muito interessante, que é um Malbec muito carregado da fruta, o foco principal na fruta, tá? Os enólogos trabalham aqui com a técnica de vinificação com intervenção menor, ou seja, você não vê aqueles Malbecs mais carregados de madeira, né? Você não sente tanto assim, mesmo nos vinhos mais premiums que usam barrica, né, por um período mais longo, você não tem essa madeira tão se sobressaindo da fruta. O foco principal nos vinhos de La Rioja são a fruta, né, e essa fruta mais madura, né? Tem uma característica também interessante de La Rioja, que é uma região que foca bastante no terroir, nas características que a região pode trazer. Então a concentração da fruta, que mantém a fruta em ciruela, a gente já tem ela numa fruta apresentando características de fruta madura, uma acidez ainda muito boa, mas menor que Salta. Você tem ali uma acidez menor, mais contida, uma acidez
mais baixa, faz com que os vinhos precisem ser tomados mais jovens. Então é uma região, né, La Rioja, Vale de Aminga, é um lugar onde se produz vinhos, né, da Bonarda, também é uma uva plantada lá, mas principalmente a Malbec, né, que é o tema da nossa live, tem essa característica. A fruta madura, não chega a ser uma fruta em compota, não parece uma geleia, um doce da fruta. Então você percebe que a uva é colhida madura. Estamos falando de uma região de verões quentes. Os invernos são frios, são invernos frios, né? Há um acúmulo de neve nos vinhedos com frequência. Então, se vocês entrarem e pesquisarem na internet, vocês vão ver várias partes lá do Vale de Aminga com neve sobre o vinhedo, né? Então existe um processo de hibernação, um descanso muito bem feito da planta. Tá? Taninos mais presentes, um pouquinho mais marcado na boca, menos polimerizados que o de Salta, mas menos intensos e menos carregados do que são os taninos de Mendoza. Né? Então, se a gente desce ali um pouco, chega lá em Mendoza, né? A principal região produtora, a gente vai ter ali sub-regiões, né, dentro, mas a principal característica dos Malbecs de Mendoza como um todo, né, do Vale do Uco, de Lohan de Cudio, Tupungato, né, Vistalba, Vista Flores, essas regiões, elas têm uma característica em comum, que é a exuberância de fruta, dessa fruta madura, dessa fruta super concentrada, tá? Seguido de uma mineralidade muito interessante. O Vale do Uco é mais mineral, tá? Então os vinhos do Vale do Uco, você sente muito o Malbec do Vale do Uco, o meio de boca dele tem uma sensação de sal, muito interessante, tá? Então é bastante fruta madura, é ameixa madura, bem madura em compota, seguidos de um meio de boca um pouco salgado, é bem interessante. Então, se vocês provarem Malbec, sentirem algo aqui que lembra um certo sal na boca, é a alta mineralidade que tem o Vale do Uco. Os taninos são mais robustos, mais intensos, tá? Em regiões mais altas, como Guatalhari, né, Tupungato, você tem uma concentração de antocianinas maior, então você tem vinhos com a coloração mais intensa. Quando você desce para as áreas mais baixas de Mendoza, você tem um vinho com um tanino mais duro, né, menos polimerizado, com acidez um pouquinho mais baixa, a fruta mais madura, um vinho com álcool mais elevado, né? Mendoza normalmente produz vinhos com 13,5%, o normal de Mendoza é produzir vinhos com 13,5% de álcool, tá? Mas em algumas regiões mais altas você pode chegar aí a ter uma maturação que possibilita você produzir vinhos com 14, 14,5%, né? 15%, dependendo da técnica de produção, tá? Que como a Argentina tem muita influência italiana, né? Eles foram colonizados pelos espanhóis e pelos italianos, principalmente na questão de vinho. Tá? Eles usam, por exemplo, a técnica de pacificar as uvas para se fazer um vinho ultra concentrado. E aí você pode provar, né, em algumas vinícolas lá os Malbecs feitos com uva como se usa a técnica para fazer o Amarone, e o vinho pode chegar até a 16% de teor alcoólico. Um impressionante 16,5% de teor alcoólico, né? Na nossa última viagem para a Argentina, a gente foi em um grupo e a gente teve o prazer de provar um Malbec feito com essa técnica na bodegas do Karim Mussi, né? Que o vinho tinha, se eu não me engano, 16,3%, 16,2% de teor alcoólico. Era um vinho com teor alcoólico bem marcado, né? Que você só conseguia comprar lá esse vinho. Acho que agora deve estar chegando para o mercado brasileiro aí, mas eu não sei se vai vir com essa gramatura de álcool aí, porque esse nível alcoólico tão alto sofre algumas restrições aí e tem sempre uma dificuldade maior de entrar nos mercados, porque é exigido muito mais documentação, né? Então, Mendoza tem essas características que eu falei: a fruta bem madura, compota, né, o tanino mais marcado, mais presente nos anos. E nas regiões mais altas de Mendoza você vai ter ali um vinho mais púrpura, mais intenso, tá? E aqui sim a gente tem vários estilos, né, várias nuances de Malbec, justamente porque 72% dos vinhos produzidos na Argentina vêm dessa região, e você encontra Malbecs nos estilos variados, e é uma meta dos produtores argentinos é variar cada vez mais o estilo da Malbec, adicionando técnicas como, por exemplo, uso de barricas em formatos diferentes, né, os postres, você trazer também concreto, ovo de concreto,
tanques de concreto em formatos variados para se realizar o processo de fermentação. Então várias técnicas estão sendo adicionadas, usos de barricas mescladas, carvalho francês, carvalho americano, a utilização de carvalhos que não só o francês, que não só o americano, como por exemplo o carvalho húngaro, né? Algumas vinícolas você encontra carvalho húngaro, tá? Técnicas de vinificação aí ultramodernas, implantação no vinhedo, seleção clonal, tudo isso muito bem utilizado na Argentina para trazer ainda mais variação das Malbecs, né? É um país que é reconhecido como um grande produtor de Malbec e eles querem diversificar, porque a ideia é que você possa aproveitar vários estilos de Malbec dentro de Mendoza. Aí a gente desce e vai lá para o sul, tá? Estou fazendo uma abordagem mais generalista para que a gente consiga abordar todo o conteúdo a tempo. Então, a gente desce e vai lá para o sul, lá na Patagônia, né? Na Patagônia Argentina, você tem ali Malbecs também bastante concentrados em cor, por causa dessa variação entre o dia e a noite, já que a gente está falando de uma região onde as temperaturas são mais baixas, né? Você tem também, nessa região da Patagônia Argentina, você tem condições climáticas de climas mais temperadas, temperaturas são mais moderadas, né, pela ação das correntes frias que vêm do extremo sul do planeta. Então você tem ali vinhos com acidez mais alta, você tem vinhos com essa coloração mais intensa, e você tem vinhos com a fruta mais fresca. E aí tem uma diferença entre é um vinho muito parecido no visual com o extremo norte, mas aí na boca você tem uma acidez muito mais presente, uma mineralidade mais marcada, você tem menos polimerização dos taninos, tá? Então esse tanino é um pouquinho mais grosseiro que os taninos do norte, né? Porque essa não é a polimerização pela altitude, mas sim por condição climática. Então você tem essa diferença. O tanino é um pouquinho mais marcado, boa mineralidade. A fruta tende a ter mais frescor, continua apresentando a mesma fruta. A ameixa é o principal elemento aromático dos Malbecs, né? Seguido ali de uma nota de violeta muito marcada. Então a Malbec tem essa nota de violeta muito peculiar e que é considerado por muitos especialistas, inclusive por mim, como um marcador aromático, né? A ameixa, muitas variedades de uva podem apresentar essa nota de ameixa, mas a nota de violeta ali fica basicamente restringida, das uvas que a gente conhece, fica basicamente restringida a Malbec, né? A característica da Malbec, tá? Fazendo aqui um pequeno resumo da nossa live, né? Falamos aqui da história da Malbec, da origem dela na França, na região de Cahors, né? Como ela chegou na Argentina, ela foi levada para a Argentina através do Chile, né? por mão de obra especializada que foi levada pelas famílias chilenas da França para o Chile. Dali eles migraram para outros lugares dentro da América do Sul, e a Argentina foi um desses lugares, né? Nessas migrações houve ali a Malbec sendo levada para a Argentina, né? Ela chega na Argentina em 1868, para ser mais precisamente, na mão de Michel Puget, né? Para fazer ele cuidava da escola de agronomia em Mendoza, e foi a partir daí que a Malbec começou realmente a ganhar um status de variedade de uva argentina, né? O nome dela remete a um engenheiro agrônomo que trabalhava bastante com ela, o sobrenome dele Malbec com CK no final, por isso do nome dela, né? As principais características de aroma e sabor: a Malbec produz um vinho muito intenso em cor, né? É rubi com os halos púrpura, aquele que chega a atingir a taça, muito concentrado em cor, né? Os aromas são típicos aromas principalmente da ameixa preta, né? Ameixa vermelha também, acompanhado de uma nota floral de violeta muito marcada, muito característica. Dependendo das condições de solo, né? Você tem ali muita mineralidade, que é um meio de boca mais salgado, né? Um meio de língua com a presença de sal maior, principalmente nos vinhos do Vale do Uco, né? Em Mendoza, tá? Nas regiões mais altas você tem um tanino mais polimerizado, um vinho mais elegante, né? Uma acidez mais alta, mais marcada, fazendo com que você produza vinhos ali com boa capacidade de guarda, o que é uma característica do Malbec argentino, uma boa capacidade de guarda, né? A Malbec na Argentina também tem essa característica de fazer vinhos
bem diferentes do que é a França, né? São Malbecs mais opulentos, mais robustos, tá? Com um caráter mais frutado em boca, menos rústico, porque o francês é um Malbec mais rústico, o argentino é exatamente o contrário disso, mas com grande capacidade de guarda. A Argentina produz Malbecs com uma boa capacidade de guarda. Então a gente já tem linhas básicas, premium, né, bem significativa aí na Argentina. O futuro da Malbec na Argentina é cada vez mais apresentar estilos variados e diferentes. É uma uva que é reconhecida, reconhecida pelo mundo como a uva tinta da Argentina, e aí ele vai ter vários estilos de Malbec ali dentro da Argentina, para vocês entenderem o que seria essa variação da Malbec dentro da própria Argentina. Então esse é o resumo da nossa